Quero agradecer a Deus, Ele nos dá novamente a oportunidade de estar aqui com os irmãos. É uma alegria muito grande para nós. Quero agradecer ao pastor Félix, que ele nos confiou, né, essa oportunidade de estarmos falando, tirando alguns ensinamentos do livro de Romanos. E nós vamos tentar aqui, pastor, né, do assunto que ele passou a nós aqui. Agradecido a Deus pelo carinho, o amor que os irmãos sempre demonstram por nós quando a gente vem aqui, né? A gente fica feliz e cada vez que a gente vem tem uma surpresa, né? A última vez que eu vi que o Walter estava voltando, né? Mas já está aqui retirando oferta, trabalhando, graças a Deus. O Fábio tem uma história com o avô dele, né? Que foi amigo da gente muitos anos, né? E congregamos juntos, isso antes de ser pastor, depois fui pastor deles, né? Na época até do falecimento dele, muito sofrimento, né? E depois não vi mais os filhos do avô, pai do Fábio, nunca mais eu vi. Vim encontrar eles há um tempo atrás, num encontro de casais, né? E eu fiquei muito feliz, já tinha visto aqui, mas não sabia que ele era da família Negrão. E a gente ficou muito feliz, fala como Deus trabalha, né? E ver os irmãos, rever os irmãos aqui, a todos aqui, graças a Deus. Queridos, nós vamos falar, então, um pouquinho aqui no livro de Romanos. E eu vou pedir aos irmãos, nós precisamos ler esse texto aqui. Ele não é curto, mas é importante que se lê para poder entender. Então, eu convido os irmãos a ficarem em pé. E, se você puder pegar a sua Bíblia, em Romanos, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 18. Em nome de Jesus. Romanos, capítulo 1, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-lhes sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de répteis. E por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazer coisas que não convêm. Estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem.
Senhor, meu Deus, nós vamos comentar, Senhor, um assunto tão importante, meu Deus, na nossa fé, no nosso dia a dia, Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre as nossas vidas. Abre, Senhor, as nossas mentes para que a gente possa compreender, entender a Tua palavra e ela possa, Senhor, descer suavemente ao nosso coração, Pai, para que a gente não peque contra Ti, meu Pai. Abençoa a Tua igreja, eu peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, chamada pelos estudiosos como o Evangelho do Cristo ressurreto. É o que faz e fala essa carta. Se você lê a carta aos Romanos, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele se preocupa aqui, queridos, e é bom a gente perceber isso quando a gente lê a Bíblia, o que ele está querendo mostrar para nós, né? Então, são vários assuntos que o apóstolo Paulo traz aqui para nós no livro de Romanos, né? Ele vai mostrar que Jesus ressuscitou para julgar o mundo, ele vai mostrar aqui que Jesus, ele ressuscitou para justificar os pecadores também, né? Para santificar os crentes. Ele vai falar aqui sobre os propósitos que ele tem nas nossas vidas, e ele vai dizer aqui também que ele vai transformar aqueles que são dele. Então, o apóstolo Paulo ele tem o objetivo dele em escrever Romanos é isso. Por isso que é bom ler, meditar devagarzinho. Quando pegou alguma coisa que não entendeu, dá uma estudada. Qualquer coisa também chama também os consagrados, né, o pastor. E também, às vezes, nós precisamos ir atrás também. A gente vai aprendendo na palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele deixa muito claro que o Evangelho de Cristo ele é uma intervenção da misericórdia de Deus para nós, sabe? Ele faz isso através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é isso que ele traz. O Evangelho é isso aqui, né? Ele começa aqui no capítulo 1, que eu não sei, mas eu acredito, pastor, que já estudaram aqui, né? Que ele vai se apresentando aqui também, e ele vai também mostrando os aspectos aqui do ministério de Cristo, né? De Jesus aqui, né? E ele vai falar dessas missões também, que Jesus tinha. E ele chega aqui no versículo 14 e até o versículo 16, ele é interessante, ele diz assim, o apóstolo Paulo falando, eu sou devedor, né? Ele vai dizer aqui, tanto a gregos como a bárbaros, né? Eu sou devedor a sábios ou aos ignorantes, eu sou um devedor. Outra coisa que ele fala aqui, ele diz assim, né? Eu estou pronto para anunciar o Evangelho a todas as pessoas, ele fala, principalmente a vocês de Roma, né? Ele vai dizer aqui, eu estou pronto a isso. E ele vai dizer mais, olha o que ele fala aqui, queridos, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho não, porque ele é poder de Deus. Quer dizer, ele não tem vergonha disso aqui, né? E nesse versículo 16 e 17, a impressão que nós temos aqui é que o apóstolo ele traz o tema principal da carta aos Romanos. Ele vai apresentar aqui aspectos importantes aqui da nossa salvação, né? Ele vai falar de fé, de vida, dessa salvação, né? A justificação. Ele vai trazer isso aqui para nós aqui. O nosso texto hoje, ele vai pegar aqui do 18 ao 32 aqui com o tema o coração. Essa declaração de Paulo, preste atenção nisso aqui, irmãos. No verso 16 e 17, quando ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Ela deixa aqui uma questão aqui, né? Por que o justo deve viver da fé? É o que ele fala aqui, que o justo viverá da fé. Outra questão que ele fala aqui,
Porque apenas recebendo a justiça é o único meio da gente ter uma vida reta diante de Deus. Sabe? E aí ele vai usar o versículo 18 até o 32 aqui para responder. Por que é que nós precisamos de Deus, da justiça de Deus, né? Por que é que a gente não consegue merecer essa justiça, conquistar essa justiça, né? E ele vai tratar de um assunto aqui que é terrível. Ele vai tratar de um assunto aqui meio escuro aqui, né? Da humanidade aqui. E o versículo 18, ele começa aqui com um porquê. Nessa tradução que é a corrigida, ele fala o porquê. Outras traduções não vão falar, mas está embutido aí. Ele vai responder isso aqui. Por que ele está dizendo que ele não se envergonha do Evangelho? Por que se descobre a justiça de Deus de fé em fé? Por que o justo vive da fé, né? E aqui ele, então, ele vai responder, a partir do versículo 18, isso aqui. Paulo está mostrando aqui que o Evangelho, querido, preste atenção, ele é necessário porque Deus está irado. Deus está irado. A ira de Deus não é uma ira igual a minha e a sua. É totalmente diferente. A minha ira é mais vingativa, né? Eu fico bravo, eu fico nervoso, eu fico, né? A gente quer fazer coisa que não pode. A ira de Deus não é essa. Mas por ele ser justo, a ira de Deus, ele traz uma resposta para o pecado. E o salário do pecado é a morte. E aqui ele mostra que todas as pessoas que estão sem o Evangelho de Cristo estão debaixo da ira de Deus. E a gente lembra aqui, pela palavra de Deus, que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Olha a importância do Evangelho. Agora, a ira de Deus, ela está sendo manifestada, ela está sendo revelada no céu. E por que ela está sendo revelada? Por que ela é mostrada? Então, o capítulo, a partir do versículo 18, ele começa a mostrar aqui para nós. Então, o versículo 18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda o quê? A impiedade, olha só, e a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olha porque a ira de Deus, ela se manifesta, querido. Quando ele toca aqui, que a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade, quando ele usa esse termo da impiedade, ele está falando aqui de um afastamento de Deus. Impiedade significa assim: eu não quero Deus, eu não quero saber da lei de Deus, da vontade de Deus. E a ira de Deus se manifesta nisso. É um relacionamento vertical. Esse relacionamento nosso com Deus, a gente tira isso. Eu não quero isso. E ele diz mais aqui, olha, a ira de Deus se manifesta sobre toda a injustiça dos homens. Quando ele toca nisso, ele está falando agora de um relacionamento horizontal. O meu relacionamento com as pessoas. Nós falamos aqui na lição bíblica do amor. Mas se você ler o texto, você vai observar que ele fala do trabalho do amor. O que é o trabalho do amor? É você falar de Jesus com amor. Importa que o evangelho seja pregado, mas é melhor que ele seja com amor.
Não adianta eu falar de Cristo para alguém se eu não tiver amor por esse alguém. A pessoa entrar por aquela porta e eu abraçar essa pessoa. Eu ir para minha casa preocupada com essa pessoa. Discipular essa pessoa. Esse é um trabalho de amor. Mas as pessoas não querem isso. E a ira de Deus, então, se manifesta nisso. Aí acaba uma quebra do mandamento de Deus, né? Quando perguntaram para ele qual é o maior dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. O homem não quer isso. E ao semelhante, né, ao próximo, como a si mesmo, o homem não quer isso. E como que as pessoas fazem? Aqui diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, o relacionamento com Deus, a injustiça dos homens, o relacionamento do próximo. E ele diz que detém, que para, que sufoca a verdade e a injustiça. Como que as pessoas fazem isso? Vai suprimindo a verdade, vai sufocando a verdade. Preste atenção, queridos. Em nosso tempo, a ciência cresceu demais. A tecnologia avança de uma forma tão rápida. Nós ficamos assim, às vezes, sem entender como as coisas avançam de uma forma tremenda. O cientista pode analisar o universo com detalhes. O cientista pode conhecer a majestade desse universo tão grande, tão imenso. A tecnologia avança de tal forma, como eles conseguem ver a dimensão dos astros. Já tem uma nave caminhando até perto do Sol. Olha que coisa louca. Aqui na Terra, tantas coisas novas aparecem todos os dias. E ainda assim, eles insistem em dizer que o mundo é obra do acaso. Não é? É uma explosão, Big Bang. Eles não conseguem, eles não querem ver que esse universo, que esse mundo, que essa terra, que a nossa vida, existe um Criador. E eles não se importam com isso. Por mais conhecimento que o homem tem, ele não admite a existência de um Deus. O homem trata uma luta com ele mesmo. Ele tenta convencer ele mesmo de que Deus não existe. Ele vai abafando esse conhecimento. Ele vai acreditando em outras coisas tão rasas, tão imperfeitas, para poder dizer que Deus não existe. Está aí a teoria da evolução, sem base praticamente alguma. Não consegue encontrar esse elo da transformação, da mudança. Mas mesmo assim eles continuam acreditando, pregando, ensinando nas escolas a teoria da evolução, para tentar explicar a origem da vida, a diversidade das espécies, mas não admite que Deus existe. E aí Paulo, aqui em Romanos, ele vai dizer para nós que Deus, que é um Deus de amor, que é um Deus maravilhoso, que é um Deus que se importa com a gente, ele procura de todas as formas se apresentar. Versículo 19 e o 20, ele diz assim: portanto, que de Deus se pode conhecer, aquilo que se pode conhecer, aquilo que é a possibilidade de conhecer, ele fala assim, né? Neles, nas pessoas, se manifesta
porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ninguém pode dizer que Deus não existe, porque Deus se manifesta, queridos. Os atributos de Deus são conhecidos. Aquilo que se pode conhecer, ele se mostra. É como um espelho. Deus vai se revelando ali. Deus se revela na nossa consciência, na necessidade que nós temos. Mesmo aquele que diz que não existe Deus, mas numa hora de dificuldade, numa hora assim de tragédia, a primeira coisa que ele grita é: ai meu Deus. Isso é uma coisa que vem da consciência, vem lá do nosso íntimo. E nas coisas que são criadas, Deus fala. Eu gosto muito do Salmo 19, né? Ele fala bonito, né? Que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, né? Que gostoso, parece que o salmista está deitado numa rede, olhando para o céu numa noite bem bonita, e ele olha assim e fala: olha Deus se manifestando aí, né? É Deus presente. Então Paulo está mostrando aqui em Romanos que Deus se revela a todos os homens. Ele dá prova da sua existência na nossa vida, na nossa consciência, na nossa mente, nas coisas criadas. Os teólogos chamam isso de uma revelação natural. É de uma forma muito natural aparece isso. De uma forma geral ela aparece, ela vem. A gente percebe isso. Você pode perguntar assim para uma pessoa que não conhece Jesus, que não é crente, que nunca ouviu falar disso: será que ele pode saber aquilo que Deus está anunciando? Será que é muito claro para ele? Será que ele consegue observar que existe um ser superior, alguém que criou esse mundo? Sim, queridos, sabe. Mesmo se você não falou de Jesus para ele, ele sabe que isso não é obra do acaso. Tinha no nosso doutrinal antigo, né, que falava de um cientista famoso, eu não vou me lembrar o nome dele, que dizia que é impossível que exista um relógio, não existe o relojoeiro, né? É impossível, né? Então as pessoas sabem sobre Deus, não são enganadas. Paulo deixa isso aqui muito claro quando eles observam as obras da criação. E no versículo 21, ele diz assim: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Tendo conhecido, sabendo que existe um Criador, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato, o coração se endurece, queridos. Um dos maiores cientistas que faleceu há pouco tempo, que tinha uma doença degenerativa, vocês sabem, que ele andava numa cadeira de roda, né? Não tinha movimento nenhum, ele se gabava de dizer que era ateu. O homem conhecia coisas assim tremendas. Ele falava dos buracos negros, não sei de onde, umas coisas assim tremendas, que a gente não tem nem ideia o que ele está estudando, tão profundo que é, e dizendo assim: eu não acredito em Deus. O coração fica duro. Então o apóstolo Paulo diz assim: ele sabe que existe Deus. A criação mostra o poder de Deus. Mostra a natureza divina de Deus, o apóstolo está dizendo para nós. E nós somos dependentes desse Deus. Nós precisamos desse Deus. E nós vamos prestar conta a esse Deus. A gente não pode saber tudo sobre Deus. Por isso que o apóstolo fala aquilo que se pode conhecer. Mas nós podemos dizer sem medo de errar, querido: existe um Criador. Amém? Existe um Deus. Mas as pessoas estão suprimindo isso, estão sufocando isso, estão tentando esconder isso.
E os homens sabem, a ponto do apóstolo Paulo, quando ele diz aqui no versículo 32, aqui, ele diz assim, os quais conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte. Olha só, ele sabe que a coisa vai pegar. Ele sabe que eles são dignos de morte, porque eles estão suprimindo a verdade. Não há desculpa para ninguém, queridos. Muitos serão condenados, não porque não ouviram falar de Jesus. Muitos serão condenados porque rejeitaram a mensagem dada por Deus, como diz o apóstolo aqui, tão clara. E lutaram contra a sua própria consciência para dizer que Deus não existe. E a ira de Deus se repousa sobre eles. Quando o homem diz que Deus não existe, quando o homem diz que tudo surgiu por acaso, ele está se rebelando contra Deus. É uma rebeldia, queridos. Há um desejo no coração dele de que Deus não existe. Há um desejo dele, a vontade. E não crendo na existência de Deus, ele está contrariando até a sua própria inteligência. Porque Deus se manifesta, Deus se mostra. E esse ensino de que a teoria da evolução, da explosão, do acaso, isso vai contra a nossa própria inteligência. De não parar, de não pensar. Essas pessoas às vezes acusam aqueles que recebem Deus, recebem Jesus. E eles dizem que essas pessoas são... A religião é uma repressão. Prende as pessoas, sufocam as pessoas. E que eles têm liberdade. Quando na realidade, querido, quem conhece a verdade... Esse vive em liberdade. A Bíblia diz isso. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas eles que estão sufocando, estão se mantendo longe da verdade, é o que o apóstolo vai dizendo aqui. O salmista, ele diz assim, ó, no Salmo 14, versículo 1, eu marquei aqui, olha. Diz o insensato no seu coração. Quem que está falando? O insensato. Não há Deus. O insensato é aquele que age sem senso. Que parou, mas não analisou, não pensou, não usou a razão. Eu fico maravilhado de ver assim, dia, noite, estações do ano, vem verão, vem depois o outono, né? Depois vem o inverno, depois vem a primavera, né? Tem época de plantar, regar, de colher. A gente começa a olhar isso e pensar assim, meu Deus, né? Que coisa tremenda, né? O sol, né? A lua, as estrelas, o nosso mundo tão pequenininho ali no meio, né? Quem que está controlando tudo isso, né? Mas o insensato diz assim, né? Ele não olha para isso. Talvez não porque ele não consiga raciocinar, mas é que o pecado fez com que eles se afastassem de Deus, se afastassem daquilo que é correto, daquilo que é verdade. Ele perde a sabedoria, ele perde o conhecimento dos valores espirituais, daquilo que Deus tem mostrado. O pecado, ele atrapalha a nossa mente, ele atrapalha o nosso raciocínio. O pecado é terrível, queridos. O pecado trabalha na nossa vida de tal forma que a gente começa a duvidar da existência de Deus. Porque o pecado faz isso.
Aí a gente começa a entender por que os cientistas eles conseguem ver tantas coisas, estudar tanta coisa e não creem em Deus. Porque o pecado está na vida deles. E o pecado traz isso. Paulo está dizendo que eles detêm a verdade pela injustiça. Quer dizer, o ser humano ele impede, ele vai obstruindo, ele vai criando dificuldade para que a verdade apareça. Ele trabalha para isso aqui. Ele coloca obstáculo para que a verdade não apareça, para que ninguém possa entender. E ele faz isso com o pecado dele, com a vida longe de Deus. E ele vai tapando a verdade. Assim, aquilo que era claro, que é tão fácil de ver, é escurecido pelo pecado que existe nele. Versículo 21 diz assim: porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Paulo está dizendo que aqueles que detêm a verdade, que escondem a verdade, eles se tornam nulos nos seus raciocínios, nos seus pensamentos. O coração ficou duro, queridos. O coração ficou um coração de pedra. O conhecimento que Deus está querendo dar, que é tão claro, na consciência, nas coisas criadas, ele é anulado. E eles se negam a glorificar a Deus, eles se negam a adorar a Deus. E o versículo 22 diz assim: dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Olha que coisa interessante. Eles pensam que são sábios, mas são loucos. O que fazem não passam de loucuras, de uma atitude insensatas. É um raciocínio que vai contrário à palavra de Deus. Eles vão encontrando agora um caminho de depravação, porque eles negam a existência de Deus. Eles procuram de toda forma encobrir a revelação de Deus. De todas as formas dizer que Deus não existe, que tudo foi criado por um acaso. Eles tentam convencer, queridos, que a mentira é verdade. E quantos jovens, crianças que estão estudando, estão ouvindo isso em escola, e quando você vai falar do evangelho, eles dão risada. Acho que você é louco, você é um coitado, você é muito simplista, que as coisas não são assim. A mentira vai se tornando verdade. Mas Paulo diz que esses homens, eles não têm desculpa para fazerem isso. Eles não glorificam a Deus, nem dão graças a Deus. Eles não percebem as dependências que ele tem de Deus. Eles querem viver uma vida de independência. Eu não preciso de Deus. Eles preferem a ilusão de pensar: eu sei o que é certo, o que é errado. Eles não aceitam aquilo que Deus fez para eles. Agora vamos pensar aqui como o apóstolo Paulo aqui. O que acontece com essas pessoas que se recusam a depender de Deus? O que acontece com elas? Quando elas não querem saber de Deus, quando elas lutam para dizer que Deus não existe. Sabe, querido, todo ser humano nasce. A questão da adoração, ela está dentro do homem. Deus já colocou isso dentro do ser humano. Ele pode nascer no pior estado que for.
no pior lugar, ele vai nascer, mas vai ter dentro dele um desejo que nem ele entende, que é da adoração. Mas quando ele está longe de Deus e achando que não depende de Deus, e nesse desejo, às vezes, de adorar, e ele precisa adorar alguma coisa aqui, então o apóstolo Paulo traz isso à tona aqui, olha. Nós fomos criados para adorar o Criador, essa é a nossa primeira missão no mundo. A nossa primeira missão não é nem pregar o Evangelho, é adorar a Deus, porque o adorador é que prega, e prega com a verdade. Não adianta eu ser um pregador se eu não for um adorador. Então Isaías fala que nós nascemos para a glória do Senhor. Aí se eu nasci para a glória de Deus, mas eu digo que Deus não existe, eu vou adorar outra coisa, queridos. Aí começa essa rebeldia. Uma rebeldia tremenda que o apóstolo Paulo mostra para nós aqui. O versículo 23 diz assim: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e de répteis. Olha que coisa louca isso aqui, queridos. Eles pegam a glória de Deus agora e transformam isso e vai começar a adorar o homem mortal, sabe? Passarinho, animais. O homem começa então agora uma coisa meio doida, uma rebelião que leva o homem a inventar os seus próprios deuses. O coração está duro, o coração está um coração de pedra. Então agora ele vai fazer os seus deuses segundo a sua imaginação. O resultado de rejeitar a verdade, escolhendo a mentira, leva os homens a inventarem uma religião falsa, mentirosa, idólatra. Olha o que Paulo diz aqui, aonde chega a insensatez do homem, queridos. Onde chega a loucura do homem. O homem que não tem Deus. O homem que vê esse universo, enxerga isso e diz, Deus não existe. Ele chega nessa loucura aqui, olha. Ele troca essa adoração. Ele desvia do Senhor, de Deus. Nós que fomos criados à imagem e à semelhança do Criador. Que Deus fez com tanto carinho. Que nos fez para relacionar com Ele. Deus espera isso de nós. Deus fez a mim, fez a você para relacionar com Ele. Sabe? Ele tem prazer nisso. Ele olha para você e tem prazer, tem alegria. Você refletir a natureza dEle, através do amor, da comunhão. Deus espera isso da gente. Deus espera que a nossa bondade para com o mundo, falando de Cristo, procurando, como nós dissemos aqui na lição, arrebatar alguém do fogo. Deus espera isso que a gente faça e faça com bondade. Mas a humanidade vira as costas para Deus. Não se importa com isso. Mas passa a se prostrar diante de coisas que Ele criou. De animais. Eu vi esses dias um videozinho que a gente fica assim, horrorizado. As pessoas se curvando a ratos, queridos. Ratos. Ratos comendo no mesmo prato. Você acredita nisso? O homem vai empurrando os ratinhos e vai comendo junto com eles. Porque eles são deuses dele. Ele se curva para o rato. Olha a loucura do homem, né? No versículo 24 diz assim, por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Coração duro contra o Senhor. E Deus então fala assim, então vai, a imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Olha que coisa doida, né? Deus entrega, então. Você não crê, vocês não querem, então Deus larga ele lá. Vocês vão desonrar os seus corpos aqui. Paulo diz que a ira de Deus, essa manifestação
desses homens que detêm a verdade com mentira. Deus entrega esses homens à imundícia, a paixões infames, loucas. Deus permite que eles estejam ali, a uma disposição mental reprovável. É aquela coisa, você quer fazer, então faça. Então Deus permite que eles vão ali, por causa da rejeição de Deus, da não crença em Deus. Então Deus fala assim, eu deixo vocês viverem a vida que vocês querem. Aplicar a maldade do coração de vocês, um coração duro de pedra, a ponto do próprio pecado que vocês praticam vai servir como castigo na vida de vocês. Deus vai permitindo isso. Do versículo 28 aqui até o 31, Paulo vai dizendo isso aqui, né? Olha aqui, olha. Desde aqui do versículo 25, ele fala assim, mudar a verdade de Deus é mentira, honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém? Por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Queridos, você vai ali para aquele lado da Paulista, dali, pegar aquela linha amarela ali, é uma vergonha total aquilo ali, queridos. O que você vai encontrar de meninas beijando meninas, homens beijando homens ali, juntos ali, é o que a Bíblia está dizendo aqui, mudar o uso natural, ao contrário à natureza. E também, ele fala aqui, semelhantemente, os homens deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, um para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, eles não quiseram isso. Sim, Deus entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Olha que coisa, querido. Que desgraça. E Deus fala, é isso que vocês querem? Pelo homem ter abandonado Deus e não querer conhecer Deus, Deus entrega isso. A praticar todas essas coisas terríveis. Coisas complicadas, queridos. Deus pune por causa da idolatria, da entrega ao pecado. No versículo 32, Paulo diz que aqueles que vivem em rebelião contra Deus, ele fala que são passíveis de morte, os que tais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Olha que coisa. Não só praticam os pecados que estão mencionados aqui, mas ele diz aqui, olha, não somente as fazem, mas também se agradam do que fazem. Às vezes, queridos, nós não fazemos aquilo que eles estão fazendo, mas nós valorizamos o que eles fazem. Sabe onde acontece muito isso? Quando a gente fica assistindo essas porcarias aí, de novela, dessas coisas todas aí, de televisão, esses artistas aí, que fazem coisas que são terríveis. E às vezes a gente acha graça. E Deus diz assim, olha, até esse da minha ira cai sobre eles. Sabe? Não ter a coragem de falar não ao pecado, de ser contra o pecado, de reconhecer Deus, de glorificar a Deus, de se curvar a Deus, de ver a dependência que nós temos de Deus. Se eu não fizer isso, a ira de Deus recai sobre nós. O apóstolo Paulo diz que isso aqui, o nosso coração, ele foi feito para ser centrado em Deus. Amém, queridos? O seu coração, queridos, ele é entregue ao Senhor. Ele foi feito para isso. Quem é o teu provedor? É Deus, é o Senhor. Sabe?
Quem te dá satisfação, queridos? É Deus. Você sente a alegria da presença do Senhor, sabe? Ele traz significado para a tua vida. Você não é um ser qualquer. Se alguém perguntar para você, quem é você? Você vai dizer assim, eu sou filho do Deus Altíssimo. Isso é muito importante na nossa vida, querido. O nosso coração é curvado a Ele. Nós não podemos entrar nisso aqui, queridos. Nós não podemos errar assim. Às vezes nosso coração está num desejo meio exagerado, sabe? Às vezes não é tanto o desejo das coisas erradas. Às vezes não é tanto o desejo das coisas pecaminosas. Mas às vezes um desejo exagerado nas coisas boas também. Às vezes nós pegamos coisas boas e colocamos na frente de Deus. Se mexer com o meu Deus, às vezes, eu posso até não gostar. Mas se mexer com a minha família, aí tem briga. Às vezes eu ponho a família na frente de Deus. Às vezes eu ponho minha casa na frente de Deus, meu carro na frente de Deus, minha chácara na frente de Deus. Não é? Meu dinheiro na frente de Deus. E aí nós temos que ter cuidado com isso, queridos. Nós não podemos transformar as coisas em deuses. O nosso coração pertence ao Senhor. Ele é o principal na nossa vida. Não podemos deixar de louvar e glorificar ao nosso Deus. Uma escala de valores, Deus em primeiro lugar nas nossas vidas.